Vai começar mais um podcast aqui no site do Ponto SC. Ponto a ponto com Marquinhos. Oferecimento Sicredi, P4 Telecom, Disque Shop Itapema Barracuda, Águas de Bombinhas, Autoescola e Despachante Morretes, Manecar Veículos, Conasa Itapema, Cinegracker Porto Belo, Supermercado Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Unimed Litoral, Deon Móveis Planejados, Catarinaço Indústria de Telhas, Gomes Climatização e Aquecimento, Marmoraria Molinari, JE Vidros e Farmácia Vitafarma. Muito bem, para você que nos acompanha em mais um podcast, ou podcast, né? Vídeo ou áudio aqui do portal .sc, eu tenho o privilégio de poder estar hoje dentro do gabinete da primeira vara civil do Dr. Luciano Fernandes da Silva, juiz da primeira vara civil, ele que lida com problemas familiares, se assim nós podemos alencar de uma forma que você possa entender, você que está no vídeo ou você que está nos ouvindo. Primeiro, doutor, muito obrigado por tirar um tempinho seu, estamos começando uma semana aí, eu sei que o senhor tem muito trabalho. Nós conversávamos antes sobre a questão de termos um número limitado de magistrados, para toda a demanda que nós temos, né? E em razão disso agradeço o senhor tirar um tempinho aí para conversar e levar uma informação importantíssima para quem vai nos ouvir ou nos ver aqui no podcast ou no podcast. Imagina, na verdade eu agradeço essa oportunidade, né, de poder não só conversar com o senhor, mas também de transmitir um pouco do nosso trabalho, da realidade do judiciário para a população em geral, principalmente num ponto tão sensível e que traz algumas dúvidas, e algumas são muito pertinentes relativamente à adoção e à situação da infância e juventude. Eu creio que seja muito oportuno falar sobre isso, esclarecer. Estou à disposição. Bom, vamos tentar. A primeira vara civil, ela lida com, como a gente falou agora, problemas familiares, né? Sim. A justiça ela é dividida aqui em Itapema, primeira vara, segunda vara, a primeira vara está sob o seu comando, sem essa responsabilidade, né? Sim. São 3 varas. A vara é criminal, como o doutor Marcelo Trevisan, e as 2 civis, né? Uma comigo, a primeira civil comigo, e o doutor Sinclair, que à frente da segunda vara civil. Na parte civil, nós dois dividimos as mesmas matérias, a distinção fica por conta da competência dele, da Fazenda Pública e Juizados, esse é o civil, e a minha, na primeira civil, fica com família, infância e juventude. Então, essas questões, quando questões de direito público, fazenda lá, como você está, e as demandas envolvendo família, infância e juventude, aí comigo. E como é que está a demanda do trabalho em Itapema, doutor? Eu acredito que no estado, no país inteiro, é sempre crescente. Nós temos um incremento de população e um incremento também de relações jurídicas aí, tanto cíveis, digamos assim, processos de contrato, de venda, consumidor, essas questões todas, e as demandas familiares bem junto. Só que a família, infância e juventude, elas têm a característica de serem necessariamente mais artesanais as decisões, por conta justamente das peculiaridades de cada família, de cada relacionamento, de cada situação. Então elas demandam, assim, eu não consigo solucioná-las de forma mais rápida, né? Não só pelo volume, mas também pela complexidade inerente à matéria. Cada caso é um caso, sim, mas na família e na infância e juventude, mas ainda mais especial, assim, ainda mais peculiar a cada caso. Doutor, nós estamos vivendo um período pós-pandêmico, né? Pós-pandemia. Esse período da pandemia, ele agravou os problemas familiares, as pessoas estavam mais em casa, mais problemas surgiram, as pessoas estão mais informadas também, procuram ajuda? Claro, é uma resposta complexa, mas eu posso, assim, com relativa tranquilidade, dizer que sim, aumentaram as demandas, não só porque o convívio, né, permanente durante meses e meses, como foi essa nossa pandemia, obrigou a ficarmos em casa durante um longo período de tempo, numa situação de estresse, que
inédita para a nossa geração e tantas outras gerações que antecedendo. Não tivemos nada parecido com o que vivemos na pandemia. Então, evidentemente, nós estávamos preparados para isso, nem psicologicamente, nem economicamente, socialmente, tudo foi uma novidade. Nós fomos, digamos assim, construindo o navio, né, enquanto navegávamos aí. Então, foi realmente algo bastante difícil. Essa convivência diuturna, sem saída para o trabalho, sem saída para o estudo, sem outras relações que amenizem aqueles conflitos naturais que ocorrem dentro das casas, realmente foi um fator que sem dúvida, agravou. Tá? Com bastante tranquilidade posso afirmar isso. Atrelado às dificuldades sociais que vieram dali, perda de emprego, a própria ansiedade e o estresse gerado pela pandemia, são todos fatores importantíssimos que sim, agravaram as demandas. Eu saberia precisar se numericamente elas geraram mais demandas, porque é sempre um crescente de demandas. Certo. Dificilmente há uma redução. Não dá para precisar números agora, mais quantitativo, esse quantitativo, tá. Mas é aí. Mas houve uma crescente. Sim, que foi, essa crescente foi aumentada. Se querer fazer um plenário, sim. Ela foi pela pandemia, mas ela sempre cresce, ela vem sempre crescendo as demandas de todas as ordens e da família e da juventude também. Bom, o motivo de nós estarmos aqui e o senhor ceder esse tempo é porque recentemente em Itapema um projeto veio à tona e nós conversamos inclusive numa outra oportunidade com o secretário de Assistência Social, Eduardo Forgelini, na qual eu menciono aqui, mando um abraço para ele, e o Família Acolhedora. Nós vamos entrar nesse tema daqui a pouquinho, mas é bom nós criarmos uma base para que você possa entender, caso você não tenha ouvido o podcast anterior, recomendo. Mas o Eduardo Forgelini disse que o senhor é um pai do projeto Família Acolhedora, por ser o juiz da vara da família, da infância e da juventude aqui de Itapema, tem apoiado esse projeto, inclusive até experiência de outros lugares que o senhor já trabalhou, aonde já deu certo. Mas para nós chegarmos lá na Família Acolhedora, vem o tema adoção na nossa mente, né? Uma criança que está sendo acolhida é uma criança que será adotada? Ou não, uma coisa não tem a ver com a outra? Vamos criar a base da adoção para entender o que é adoção e o que é acolhimento. Uma das questões que vem muito à tona é esse pré-requisito para integrar a família acolhedora, não estar na fila da adoção, não ser um pretendente à adoção. Por quê, doutor? Isso é estranho, né? Mas quando se entende o conceito do que é família acolhedora e em que fase ela se encontra, aí fica claro. Porque assim, o acolhimento, vamos tratar dele de forma geral, tanto em família acolhedora quanto institucional, primeiro, ele é temporário. Institucional, quando o senhor usa o termo, para que as pessoas possam entender, hoje não se usa mais esse termo, mas um orfanato ou um centro de recolhimento daquela criança, né? As crianças acolhidas são cuidadas por profissionais em uma casa, né? Que é o modelo que nós temos hoje, no caso, né? Então, há uma empresa, né? E essa empresa tem uma pessoa de ligação, no caso, a coordenadora do abrigo aqui em Itapema, né? Do Luciane, toda a equipe dela, né? Psicóloga, assistente social, enfim, e os cuidadoras que cuidam das crianças. Então, veja, é algo institucional, profissional. As crianças ficam ali. E ficam ali em que condições? Última medida. Então, de uma série de medidas protetivas que podem ser aplicadas às famílias que estão com alguma dificuldade, que não estão, digamos assim, cuidando bem dos seus filhos, tá? E direto ao ponto, na maioria das vezes, essa causa que gera o acolhimento, ela está ligada às drogas. Então, assim, um percentual muito grande, assim, diria assim que houve momentos assim que praticamente todas as crianças acolhidas tinham alguma ligação, alguma questão na família envolvendo as drogas que incapacitam os pais de alguma forma. O seu tutor, por algum motivo, levou ele ao mundo das drogas que não dá não conseguia exercer a paternidade, a maternidade de forma correta. Então, e a determinação legal é exatamente essa, assim, que nós precisamos acolher, proteger essas crianças, tá? E até então nós temos o formato institucional, nessa casa, com profissionais. E depois
mas sempre tentando resgatar aquela família de origem, acionando não só com ações do Poder Judiciário ou medidas propostas pelo Ministério Público, mas de toda a rede, tanto no plano da assistência social, educacional às vezes, mas de assistência social, de saúde, de superação daquela dificuldade, que às vezes pode ser de outra ordem também, não exclusivamente de drogas. Eu digo porque a maciça, sem dúvida, a maioria dos nossos casos tem essa razão. Então, mas superado isso, e essa é a nossa obrigação, primeiro tentar superar que aquela família supere aquele problema, tá? Inclusive com tratamento contra a drogadição, inclusive dependência química, e às vezes leva meses. Um tratamento de dependência química é usual, não é? Que demora 9 meses. Então, poxa, as crianças com tanto tempo no abrigo, se não tiver uma família extensa, que no caso tio, mão, algum parente próximo, que possa suprir essa falta momentânea da família, que não está em condições daquele momento, então a criança fica no abrigo. Mas necessário, e todo esforço é feito para devolver de imediato para a família, desde que superar aquela condição que levou a criança para o abrigo, tá? O adolescente. E, em paralelo a isso, tentar buscar ajuda da família extensa. Nem sempre você tem na cidade, nem sempre a própria família extensa está em condições. Mas tem avô. Mas o avô, às vezes, não tem condições de criar também, ou de ajudar a criar, por exemplo, os netos. Enfim, então é algo bastante complexo, mas essa é a regra. Tá? Apenas depois dessas tentativas se mostrarem frustradas, de devolver para a família biológica, de estar com a família extensa, e isso é um entendimento do Ministério Público, que tem a legitimidade para propor essa ação, aí ele pode se entender, propor a ação de destituição do poder familiar. Em que situação? O que seria destituição, doutor? Assim, acho que é importante desvincular aquela pessoa biologicamente, não tem como a gente destituir, obviamente, sim, mas seriam quebrar os vínculos que existem dentro de uma família, é isso, né? Basicamente é isso. Ele tirar a guarda. A guarda é um desdobramento, é uma consequência do poder familiar, digamos assim. O poder familiar é um conjunto de direitos e obrigações, de forma bastante simples, tentando, né? É o conjunto de direitos e obrigações inerentes a pais e filhos, né? Naturalmente, ele nasce e exerce esse poder, naturalmente, cada família isso já acontece. E se nada interferir, chega à maioridade e ele simplesmente termina. Mas aquele dever de cuidado, de alimentos, de educação, de carinho, de afeto, o dever de obediência, reciprocamente também, de obediência dos filhos, de ter os filhos consigo, de estabelecer quando estuda, onde estuda, como estuda, tudo que é pertinente à gerência, digamos assim, da vida do filho. E esse vínculo que é afetivo, que é um vínculo de amor, na sua essência, ele tem essa característica jurídica de direitos e obrigações recíprocas entre pais e filhos. Se a situação se agrava a tal ponto, mesmo depois de acolhimento, de todas as medidas possíveis em cada caso, né, exauridas, não há mais o que fazer, e sendo o entendimento do representante do Ministério Público, ele pode ajuizar a ação de destituição, que quebra esse vínculo. Também, mesmo que a pessoa não tenha, digamos assim, condições financeiras, é nomeado um advogado, um defensor para ela, enfim, justamente para fazer isso da forma mais garantindo realmente os direitos da paternidade, da maternidade, para preservar isso. Realmente é a última alternativa que se tem. E mesmo durante o processo, se alguma situação relevante aparece, uma solução apareceu aqui, a ação de destituição é julgada improcedente. Somente no final, quando tudo realmente se mostra, não tem alternativa mesmo. A condição dessa família é irreversível, ou demoraria muito tempo, em detrimento da criança, para melhor solução para aquela criança. Esse é o olhar neste momento para a criança ou adolescente. E aí vem essa sentença difícil de passagem, uma ou talvez eu possa tomar a mais difícil de ser dada, porque ela tem um efeito que dura para a vida toda. Eu imagino, só tem
poder da caneta, por assim dizer, depois de analisar tudo, de destituir algo que biologicamente foi constituído. Por isso, essa sua fala, eu acho que imagino que não deve ser nada fácil. Por que a adoção demora tanto no Brasil? Porque foi destituída essa criança, ela entra com um processo de adoção, não é isso? Sim. Quando essa decisão de destituição, de quebra de vínculo, ela não tem mais recurso, termo tecnicamente dito transitado e julgado. Certo. Esse é bem conhecido. Todo mundo já ouviu falar, né? Mas significa que ela se tornou irrecorrível. Não há mais como desfazê-lo a princípio. Mas tudo no direito tem isso, né? O depende. Sim. Tudo tem o depende. Mas, em linhas gerais, é assim que acontece. A decisão torna-se definitiva. Nessa situação, a criança fica sem esse poder familiar. Veja, ela está agora sem alguém que ocupe esse papel. Aí o Estado tem que tomar esse papel. Ele já tomou, na verdade, quando acolheu. Certo. Gerenciando a vida dessa criança desde lá do acolhimento. Mas agora tornou definitivo esse rompimento. Certo? Então, é essa situação. Doutor, me permita, esse rompimento pode ser natural, por, digamos assim, o falecimento de um pai, de uma mãe, não ter mais um familiar dessa família extensa, ou, no caso que o doutor está explicando aqui, juridicamente em razão de outros fatores, certo? Vamos lá. No mais das vezes é assim mesmo, com o acolhimento até que chega na destituição. Tá. E, alcançado esse limite, agora a criança, ainda que permaneça acolhida, ela agora está apta à adoção. Certo. Destituída do poder familiar, agora ela entra no cadastro como criança apta à adoção. Certo. E aí que ocorre uma busca de compatibilidade entre o perfil dessa criança, idade, e há essa possibilidade, idade, sexo, cor da pele, enfim, que é uma escolha, evidentemente, não da criança, mas do casal adotante, do pretendente à adoção. Pode se adotar sozinho também. Certo. Então, quando ele estabelece esses critérios, é que vai se buscar essa compatibilidade entre o perfil do adotante e a criança. Por isso que, antes da gente começar a gravação, a gente estava trocando algumas ideias. Existem 2 cadastros, um catarinense e um nacional. Busca-se primeiro no Estado, sim, caso não consiga a nível nacional, né? Temos até um caso recente, o senhor que me comentou, né? Desde que eu estou aqui na comarca, de cabeça agora falando, se não me engano, foram 12 adoções, desde dezembro de 2020 até agora. Pela nossa unidade aqui foram 12 adoções e 5 foram decorrentes de destituição de poder familiar, ou seja, toda essa parte contenciosa, litigiosa foi vencida. Eu tentei descrever. 7 foram entregues espontâneas, que é outra possibilidade que eu gostaria de destacar também. Por vezes, e também é uma situação extremamente peculiar, muito delicada envolvendo a gestante ou o casal, mas, sem medo de errar, 99% das vezes apenas a mãe, sozinha, em N situações, ela não quer mais permanecer. E me permita genericamente suscitar as questões: gravidez indesejada, por N razões, até um relacionamento que não permanece, desconhecimento de quem é o pai, caso de estupro. E, enfim, são sempre umas situações graves, sempre situações muito fortes, muito determinantes na vida daquela. Daí todo um cuidado também, mas de outra ordem agora, para ter certeza dessa entrega espontânea da mãe que renuncia ao poder familiar. É direito dela não dizer quem é o pai ou não entrar nessa questão, porque preserva a intimidade dela. Mas tomados os cuidados necessários para que ela realmente seja uma decisão madura, não decorrente apenas, exclusivamente do estado corporal, que é aquele conflito e alteração hormonal fortíssima, aquele estado de ânimo fortíssimo que ocorre com toda a gestante, o parturiente, que acabou de dar à luz. A famosa depressão pós-parto, né? Que decorre do estado corporal, exatamente isso. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, tem todo um acompanhamento, não só da assistência social forense, mas também análise de psicólogo a respeito daquilo e o tempo necessário para a maturação dessa ideia. Fica muito mais fácil. Claro. Se durante a gestação ela já manifesta esse interesse
não quero ter essa criança, já procura o FO. Então, até nós vamos reforçar em breve essa questão da entrega legal, digamos assim. Vamos reforçar isso para orientar as mães e todos que têm contato com essas mães nessa situação, como deve se proceder para isso. Há uma resolução recente do CNJ tratando dessa questão, de como deve ser feita a adoção. E vamos divulgar isso em um outro momento. Então, nós temos 2 grupos de crianças muito distintos aqui. Aqueles que foram destituídos por toda aquela situação de desdobramento de uma conduta errada dos pais, uma expressão genérica, assim, e aquelas crianças que são fruto da entrega espontânea. A entrega que a mãe resolveu, gestante, ou depois do parto resolve entregar, enfim. Então, são essas situações. É deste grupo, entregas espontâneas, portanto, 7, no nosso caso aqui específico, também, que são aquelas crianças mais visadas pelos grupos de adotantes, recém-nascidas, tal, a par do perfil étnico, né? Sim. Porta-pele, essas questões, nós temos a condição de recém-nascido ou de tenridade, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É um processo bem mais rápido, que tem todas as suas cautelas, mas é um processo bem mais rápido, porque ali que se verifica exatamente isso: a decisão madura da mãe, a inexistência de família extensa, mas tudo partindo dela. Há um respeito muito grande, não só de um juízo, né, sim. Mas legal em respeito à decisão do pessoal, respeitando a decisão da mãe. Tá? Bom, aí entendemos então a questão da adoção. E aí o senhor falou que para chegar até o processo de adoção, acho que a gente criou uma base, tem um acolhimento. Isso. E o acolhimento pode ser, como a gente já explicou agora, institucional, uma casa de recolhimento, uma equipe de profissionais, ou o projeto Família Acolhedora. Sim. Que esse é um projeto que foi instituído recente em Itapema, mas que já é sucesso em alguns outros lugares, inclusive em outras comarcas que o senhor trabalhou. Não é ideia minha, na verdade. É uma previsão legal e o estatuto, a previsão legal que eu me refiro é o Estatuto de Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, ela prevê exatamente a priorização, que deve ser a preferência ao acolhimento. Como tudo no direito, não há lugar para absoluto aqui. Há posições, entendimentos que não seria a melhor das soluções, mas realmente não há um lugar perfeito. O lugar perfeito é a família. Exatamente. Ponto. Exatamente. 100% isso. Perfeito. A família que é estruturada, claro, com todas as suas vicissitudes que todos nós temos, mas, digamos assim, que forneça um lar efetivamente para essa criança. Perfeito. Então, é importante dizer isso, que a família acolhedora está nessa fase anterior aqui. Ela é uma forma de acolher as crianças ao lado do acolhimento institucional. Ou seja, é uma outra modalidade, mas ainda é acolhimento, com as mesmas características, especialmente de ser temporário. A criança que está acolhida, seja no abrigo, seja na família acolhedora, é temporária. Por quê? Porque nós estamos naquela fase ainda, aqui, antes de uma decisão, de tentar devolver essa criança ou esse adolescente para a sua família. Várias razões podem fazer demorar meses ou até anos esse acolhimento. Porque, apesar das determinações legais, que deve ser sério, que está se tentando resgatar aquela família. Basta lembrar, as principais causas, drogas. Tratamento, 9 meses. No mínimo 9 meses vai ter que ficar com uma família acolhedora. Talvez nesse meio tempo seja possível devolver, mas não é tão simples assim. Porque se chegou no momento extremo de ter que acolher, porque era grave a situação mesmo. Sim. Então temos que ter agora que ela passou a tutela do Estado, digamos assim, sob a guarda do Estado, essa criança, esse adolescente, a devolução precisa ser segura. Realmente precisamos tentar eliminar aquelas causas. Tá? Então, mas é a ciência da família acolhedora, dos casais, realmente, né, que tem, que não é para a adoção. Assim como os profissionais que estão no abrigo sabem, e criamos afeto em relação a todos eles, inevitavelmente são crianças carentes, na sua maioria, carentes em vários aspectos, mas também de afetividade. Tá. E é natural que haja
uma afeição, um desenvolvimento de um vínculo muito positivo. E é isso que é bom na família acolhedora. Porque por mais que sejam dedicados, a equipe, os servidores ali do abrigo, são profissionais. E eles se afeiçoam mesmo, eu os conheço, como diz assim, cria amor mesmo com aquelas crianças ali. Porém, é uma rotina não familiar, por mais que eles se esforcem. Então, o que se espera na família acolhedora, esses casais que são preparados para isso, há uma formação, a própria equipe que cuida do abrigo está preparando, se não me engano, são 3 famílias agora que estão assim, em processo de preparação para receber criança ou adolescente. Já temos, o processo já caminha. Tá? Eu agradeço, eu posso perder a oportunidade de agradecer não só a equipe, ao secretário do ar, mas especialmente a prefeito por ter uma conversa, uma das primeiras que tivemos há 2 anos, talvez, algo assim. A memória agora me falha um pouco, mas acredito que foi que mostrei para ela as vantagens da família acolhedora, mas eu mesmo estamos falando agora. E ela encampou de primeiro momento a ideia, isso é bom. E aí foi a luta aí para a alteração legislativa. O legislativo também agradeço aqui as vereadoras que alteraram a lei, justamente prevendo uma remuneração, porque há um custo, evidentemente, né, para acolher essa criança tem registrado simbólico, né? Você falou, mas então, e tudo isso é informado para a família acolhedora, tudo isso como vai ser pago, qual é a quantia, tudo isso as famílias interessadas em ter consigo crianças nessa situação excepcional e temporária, elas são orientadas, treinadas em toda uma formação para tratarem com vários temas, inclusive da formação, como lidar com esse vínculo formado, como lidar com essa natural vinculação entre a família que acolhe e a criança. Tá? Enfim, e depois nós entramos aí conversando com essas famílias também, pretendo ter uma proximidade muito grande com eles, como tem hoje com o abrigo, né, com a equipe do abrigo. Então, todos do abrigo têm meu contato, pessoal e direto, todos têm. Então, só para ter uma ideia, tem que realmente ser algo muito próximo, né, porque estão cuidando de uma coisa muito preciosa. Malminha. É verdade. Doutor, mas ainda assim, o senhor falou assim, a gente sabe que cria um vínculo de afeto, né? É importante que aqueles que forem nos ouvir, que levarem esse assunto à frente para que possa ser discutido, primeiro que eu acredito que a pessoa, o senhor falou, passa por uma formação, mas a família tem que ter uma característica primeiro de empatia e de doação, né? Porque se colocar nessa situação, distribuir amor, basicamente é isso, né? E esse vínculo que pega esse afeto? A primeira pergunta que me fizeram quando eu comentei com alguns amigos, mas eu vou ter que devolver depois? Sim, a pessoa já tem que ter em mente que é isso, né? E esse vínculo, ele pode se tornar depois algo indefinitivo? Não é esse o fato. Já aconteceu casos assim? Não. Nós temos, como é a família acolhedora que está iniciando e nós sabemos exatamente qual o perfil, tem informações superficiais ainda dessas 3 famílias. Há alguma situação, por exemplo, de uma adolescente. Então, e a própria destituição ainda é incerta, se há ou não destituição. Então, é possível, como já aconteceu, de chegar à maioridade, principalmente nos adolescentes. De memória, eu lembro de 3 que chegaram à maioridade enquanto estou aqui no abrigo, sem terem sido destituídos. Então, eles, por N razões, porque já foram acolhidos já com mais idade, enfim, só para dar exemplos. E esses 3 adolescentes permaneceram com vínculo com as pessoas do abrigo. E alguns muito próximos mesmo, assim, de uma relação que se mantém e não foram destituídos. Então, assim como às vezes nós ajudamos as pessoas das mais variadas formas, ou por algum vínculo pessoal, ou de apadrinhamento religioso, de qualquer forma, esse vínculo não se dissolve. É um vínculo de doação mesmo, que nós fazemos um bem, às vezes, imensurável para aquela pessoa. Então, o que eu gostaria de enfocar é o bem realizado, a oportunidade de fazer o bem, e alguém que tanto precisa. E num segundo momento se refletir
diante da realidade concreta mesmo, mas e a perda? É natural essa preocupação, mas o enfoque precisa ser realmente da oportunidade de fazer o bem, de alguém que realmente está precisando, ajudando até uma outra família que, por qualquer razão, não se estruturou, não está em condições agora de fazer isso. Tá? E é uma condição legal, de adoção. Então, de não estar na lista de adoção, justamente porque está aderindo a um programa numa fase anterior, o acolhimento. Porque, senão, pode gerar justamente aqueles que estão com a justa expectativa na fila de adoção, né? De repente, não, porque é família acolhedora, aí vai ter algum tipo de privilégio. Não. Isso é até para tranquilizar os adotantes que não querem e não podem mesmo. É uma coisa completamente distinta. São fases distintas. Certo. Então, eu não sou da área da psicologia, a ponto de, apesar de nós tratarmos disso na formação, de como superar, ou não é nem superar, é como tratar esse vínculo mesmo. Qual é a natureza desse vínculo? A quantas pessoas nós nos afeiçoamos e queremos bem por outros vínculos de amizade, de concórdia, enfim, e que não adotaremos, e que seremos amigos, e que teremos uma boa relação, e mesmo assim não teremos esse vínculo de adoção. Então, eu gostaria que as pessoas que estão cogitando que se inteirassem um pouco mais e até recebessem a informação mesmo, porque é algo que digamos assim, é uma oportunidade. Não está se perdendo, mas oportunizando realmente um vínculo que é para sempre. Assim, você fez o bem para alguém, não tem nem dimensionar o tamanho desse bem. O meu enfoque é nesse aspecto. Olha, realmente é um assunto que a gente orienta. Se você realmente quiser saber como funciona o projeto de Família Acolhedora, Assistência Social da ABEMA está sempre à disposição, por meio do secretário Eduardo Fogerito, por meio de toda a sua equipe lá, para que você possa entender. Como o doutor Luciano falou, tem uma capacitação, a pessoa precisa entrar no projeto já entendendo isso, que ela vai servir como um acolhimento, vai fazer um bem a uma pessoa que, como o doutor Luciano falou, quebra-se aquele vínculo familiar com a família natural. E a gente está falando de coisas simples, como tomar um café junto, almoçar junto, ou ter as coisas básicas de afeto, carinho, de sustento. É isso que a Família Acolhedora vem trazer, tá? Nesse projeto, que é um projeto fantástico. Por isso que a gente está tirando um tempinho para tentar levar a informação o melhor possível. Mas, se as pessoas tiverem dúvida, e esse é o objetivo dessa gravação, é se informar mais lá com a assistência social. E tem todo o apoio do juízo aqui. Inclusive, nessa parte de formação, segurança jurídica, do que nós estamos falando, a que obrigações estou assumindo, faço cursos, obrigado a acolher, vou acolher calma, tudo isso vai ser visto, uma análise, inclusive, depois de feita a formação de ciência de todas as condições, também especificamente qual criança e qual adolescente, qual deles é mais indicado para o acolhimento familiar e não institucional, e dentre esses, qual é o mais compatível para aquela família. Então, nada é forçado. Assim como no cadastro de adoção da família acolhedora também. Exato. É que juntar os interesses. Exato. Porque é evidente que aquelas crianças ali, não está falando de crianças pequenas, é relativamente uma questão de cuidado. Mas quando estamos falando já superada a primeira infância, falando lá de crianças de 6, 7, 8 anos, ou até adolescentes, e quem teve filho adolescente sabe, ou tem, sabe que há uma complexidade maior no relacionamento. Exige uma dedicação e, ao mesmo tempo, muito benefício com isso, porque a família superando juntos os problemas que vêm com a criança, com o adolescente. Me indique uma única família que não tem problemas, todas têm. Então, essa superação junto enquanto família que é importante. E o que se tem de melhor na família acolhedora é ela mesma, ser família. É aquela rotina, é aquele afeto próprio que a família tem, melhores que sejam, mais dedicados os servidores do abrigo, mas aquela coisa da família, aquela interação própria, né, que há no núcleo familiar, é isso
que se quer também dar àquelas crianças que, por uma razão qualquer da sua família biológica, perderam. Mas se isso acontece num acolhimento institucional, você imagina uma família, vão ser vínculos criados, acredito, para o resto da vida. Bom, doutor Luciano, eu quero agradecer mais uma vez o seu tempo, a disposição. É um assunto um tanto quanto polêmico e complexo, se você analisar por esse lado, mas é importante que a gente traga assuntos dessa ordem para discussão, para elucidação da sua opinião, daquilo que você está pensando, para que justamente a gente possa colocar isso em sociedade. É um projeto que está começando apenas, já temos 3 famílias aí encaminhando para esse processo da família acolhedora. A gente vai aguardar um tempo aí, de repente lá na frente a gente volta a conversar aí sobre os sucessos, as dificuldades, né? Assim como dos lugares onde o senhor já trabalhou. Sim. Que é sucesso, né? Depende muito da comunidade, da rede. São pessoas. Lá e cá, em todos os lugares nós vamos ter sucesso ou insucesso, a depender não da atuação do juiz, Sim. longe disso, mas muito mais da disposição dessas pessoas, né? Tanto das que fazem parte da rede formal, institucional, como das famílias. Eu acho que é por aí, sabe? É algo que vai depender muito da comunidade mesmo. E eu reforço, não só essa oportunidade de falar, mas a disponibilidade pessoal minha em esclarecer, havendo questionamentos mais objetivos ou mais subjetivos, enfim, quaisquer que eu possa eventualmente atender a seu juízo, eu coloco à disposição de voltarmos a conversar, esclarecermos outros aspectos que eventualmente não tenham ficado assim tão bem evidenciados nessa conversa. Estou à disposição mesmo. A ideia é deixar as pessoas que têm naturalmente a pretensão de ajudar o próximo essa oportunidade ímpar de fazer o bem. É muito bom fazer isso, mas eu quero que as pessoas se sintam bem, não é nada forçado, muito pelo contrário. É um convite, uma grande oportunidade de fazer o bem, e só estamos tentando criar os meios para juntar as pessoas tão necessitadas e pessoas com amor sobrando, digamos assim. Muito bom. Essa foi a palavra final essencial. A gente vai colocar à disposição aqui no nosso site todos os caminhos que você tem para poder se informar um pouco mais aí sobre família acolhedora e também sobre os trabalhos realizados aqui na primeira vara civil do município de Itapema com o doutor Luciano, a qual a gente agradece. Obrigado pelo seu carinho e sua audiência, você que nos acompanhou pelo áudio, você que nos acompanhou pelo vídeo. Continue acompanhando o nosso portal de notícias no .sc, os podcasts que aqui estão. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, doutor, e até a próxima. Obrigado a você.